Bom, eu resolvi fazer esse vídeo e bater um papo aqui com vocês sobre os livros que foram nada óbvios e que fizeram com que eu e o Thiago a gente tivesse o casamento que nós temos, que nós construímos hoje. Eles foram muito da base do que a gente usou para firmar esse relacionamento. Então, o que eu vou trazer aqui não é óbvio, porque justamente a gente foi buscar na base judaica tudo que a gente precisava para construir um relacionamento. Lá em 2011, quando a gente começou a namorar, a gente mergulhou nas escrituras e aí a gente foi para o hebraico. E estudando o hebraico, a gente foi encontrando novas fontes de autores, rabinos, que poderiam agregar em muito a essa visão tão profunda que os judeus têm acerca de relacionamento. E foi aí que a gente começou a mergulhar de vez nesse estudo. Então, o Thiago acabou se aprofundando no hebraico, se tornou professor, inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link se você quiser saber mais sobre o curso dele. E eu acabei me aprofundando na questão do casamento. Tanto é que eu faço isso hoje, né? Acompanho mulheres e mentoro esposas. Então eu vou mostrar para você aqui os principais livros que trouxeram essa mudança profunda em nós. O primeiro deles, que é o livro que eu leio e releio todo ano, é esse aqui, A Sabedoria da Mulher. Esse livro é do Rabino Shalom Arush, e esse rabino, ele é incrível. Ele tem uma profundidade e uma linha de estudos que é magnífica. E foi por causa desse livro que a gente se aprofundou na questão de relacionamento judaico. Ele é uma base de vida para mim. Existe esse livro para o homem, então o Thiago também está sempre relendo esse livro, e ele faz muita diferença. Por quê? Porque ele trouxe uma mentalidade diferente da mentalidade ocidental. Aqui no Ocidente, já dizia o filósofo Bauman, nós temos o amor líquido. Tudo é trivial, tudo é superficial, as relações são estabelecidas de uma maneira repentina, fugaz, pelo desejo, pelo olho no olho, pelo carnal, e não há profundidade. Já os rabinos, os judeus, eles trazem essa profundidade porque eles baseiam a sua existência na própria Bíblia, né? Principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então a gente encontrou essa profundidade e essa visão de mundo que mudou a nossa mentalidade. E eu posso dizer para você que não só no viés do casamento, mas na perspectiva de vida mesmo, a gente mudou completamente a nossa visão de mundo por essa aproximação, por estudar o hebraico, por estudar a Bíblia a partir do hebraico, por estudar esses autores. Depois a gente tem esse livro aqui, que é o livro dos ensinamentos do Rebbe de Lubavitch. E esse livro, ele é fininho, mas ele é de muita profundidade. E ele vai trazer, principalmente, uma reflexão sobre o papel da mulher no quesito maternidade, né? Por isso que chama uma parceira na dinâmica da criação. Porque ele vai trazer o entendimento sobre o que é ser mãe. E quanto isso é profundo, de acordo com o Criador. O quanto isso é incrível. Como ser mãe é um privilégio. Então, me ajudou demais esse livro para pensar na minha maternidade. Eu sou mãe de 3. Então, vocês podem imaginar que muitas vezes eu tive dúvidas, eu tive medos, eu tive questões, e eu recorri a esse livro para me lembrar do porquê eu tinha me tornado mãe e o que eu estava fazendo ali na maternidade. Depois a gente tem esse livro chamado A Voz de Sara. E esse livro é uma joia, porque ele vai trazer sobre as perspectivas das matriarcas, ou seja, Raquel, Leia, Sara e Rebeca, o que é ser mulher. E um aprendizado que cada uma deu para nós. Então, esse livro me enriqueceu demais. Esse livro é transformador. Ele traz a questão da espiritualidade, da importância da mulher de uma maneira única. E, para mim, ele foi um livro também super importante. Depois, a gente tem esse livro aqui,
Esse livro, sendo muito honesta com vocês, eu estou terminando de ler, ó, tô até marcado aqui, mas só para vocês terem uma ideia de como ele está sendo bem estudado. Esse livro é um manual, e ele é um manual excelente, que me trouxe muita clareza, inclusive, para os meus atendimentos com as mulheres, para as minhas mentorias. Então, ele é um livro muito sincero, muito honesto com as situações da vida, né? Por exemplo, quando ele fala sobre uma mulher que é casada com um homem que é frio, com um homem que é o que ela chama de Sibéria emocional. E ela fala a realidade, ela dá algumas alternativas e ela fala, por fim, você vai precisar aprender a conviver com um homem que não é acolhedor, um homem que é frio. E você vai precisar ser feliz, você vai precisar encontrar o seu caminho de alegria, você vai precisar se bancar. Enfim, ele dá direcionamentos e apontamentos muito honestos. Por isso que eu gosto desse livro. E por fim, mas com certeza não menos importante, a gente tem aqui Anatomia da Alma. Esse livro, ele é um livro muito profundo. Ele não é um livro de fácil leitura, porque ele vai trazer as partes do corpo humano e o que cada parte traz espiritualmente. O que a gente pode aprender com cada questão do nosso corpo. O que cada parte do nosso corpo nos traz espiritualmente falando. É um livro grande, é um livro denso, é um livro que muitas vezes você precisa parar e reler para entender. Até porque se você nunca teve contato com nada judaico, você pode estranhar os termos utilizados, as palavras utilizadas em hebraico. Mas é um livro que transformou a minha vida e posso falar que principalmente a vida do Tiago. Quando o Tiago teve depressão, ele simplesmente devorou esse livro. E eu não tenho dúvidas de que Deus usou muito esse livro para falar com ele e para ajudá-lo nesse momento da depressão. Esse livro é muito profundo, ele enxerga o ser humano de forma integral, ele não separa como a medicina atual. Então isso nos dá uma visão macro do nosso papel no mundo, da nossa atuação no mundo e nos faz lembrar que nós não somos partes do corpo isoladas, nós somos o todo e tudo influencia em tudo dentro do nosso ser, né? E por isso que esse livro é tão transformador e tão importante. E esses foram os livros que a gente leu e que nos fizeram ser quem somos hoje, por que não dizer assim? Fizeram essa base de quem nós somos e faz com certeza também a base do nosso método e de tudo que a gente usa de conhecimento, não só aqui na rede social, como principalmente com os nossos alunos. A gente tem o objetivo de não ler o que todo mundo lê. Então, todo o nosso método e toda a nossa visão de mundo, ela é baseada na cultura judaica e na Bíblia. Não tem jeito. A gente evita ler os clichês para justamente ser um ponto de diferença no mundo, ser o nosso grande diferencial aí, trazer essa visão. E se você leu algum desses livros, escreve aqui embaixo para mim. Se você já conhecia algum deles, também escreve, que eu vou gostar muito de saber. E eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo e espero que você aproveite essas sugestões. Um abraço e até o próximo!